No último dia 13 de março, Papa Francisco comemorou 10 anos à frente da Igreja Católica, 10 anos de um pontificado muito dinâmico, complexo. E para falar justamente sobre esse período, sobre essa trajetória ao longo desses 10 anos, o Nós Humanos de hoje convida o teólogo jesuíta, professor, pesquisador da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia em Belo Horizonte, professor Geraldo Demore. Bem-vindo, Padre Geraldo Demore, a palavra é sua. Obrigado pelo convite, é uma grande alegria poder falar sobre essa data. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo de graça na igreja, e o Papa não é só da Igreja Católica, ele tem uma irradiação que extrapola a Igreja Católica. Então, eu pensei não trazer para cada ano um, um evento que aconteceu, mas eu escolhi falar de 10 aspectos desse pontificado, porque eu acho que ele nos ajuda esses 10 aspectos nos ajudam a perceber isso que você falou, Graziela, essa complexidade do pontificado do Papa Francisco. O primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é o gesto inaugural, um gesto extremamente singelo, inusitado, porque um papa que aparece depois da eleição e pede que as pessoas rezem por ele e pede quase que uma bênção a toda aquela população que estava ali na Praça de São Pedro, realmente foi um gesto impactante. E esse gesto tem a ver com uma convicção muito profunda dele como religioso, como sobretudo como pastor, né, na igreja da Argentina, onde ele foi bispo, que é a convicção de que o povo de Deus, que ele chama o santo povo de Deus, é um povo que é fiel naquilo que crê. Por isso, pedir a bênção do povo é acreditar que o santo povo de Deus tem algo para dar para a igreja. E depois nós vamos ver como esse gesto inaugural ele é portador de algo muito importante para o pontificado e para a Igreja Católica, sobretudo nesse atual momento em que nós estamos vivendo. Esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar, esse gesto inaugural. O segundo gesto, que também é um gesto muito impactante, é a viagem que ele fez no dia 8 de julho de 2013, ou seja, alguns meses depois de ter sido eleito e de ter tomado posse como Papa, ele fez essa viagem a Lampedusa, aquela ilha no sul da Itália, onde chegam barcos e barcos e barcos com imigrantes vindos da África, do Oriente, etc. Então ele esteve lá e isso foi muito impactante, porque jamais um papa tinha feito isso, e depois ele dá uma espécie de toque especial para o grande problema da humanidade hoje, que é o problema dos refugiados. Pessoas que morrem nas travessias, milhares de pessoas que estão o tempo todo saindo do seu país, a maioria delas saindo por conta ou de perseguição ou por causa das condições de vida muito precárias. Então, ele vai lá e esse gesto é um gesto de solidariedade que recorda muito aquela palavra de Jesus no juízo final de Mateus, segundo a qual eu era estrangeiro e você me acolheu. Então, ele quer que a igreja, não só a igreja, mas a população humana em geral, ela possa acolher os estrangeiros. Depois, alguns anos depois, um outro gesto, o Papa Francisco gosta de gestos. Então, outro gesto, assim, que provavelmente vai ficar na memória de todo mundo durante muitos anos, é o dia 27 de março de 2020, ano em que começou, pelo menos, começaram os impactos fortes da pandemia na Europa. Na Itália já estava tudo fechado, tinha morrido já muita gente, e o Papa faz aquela caminhada sozinho naquela tarde chuvosa, fria de Roma. O Papa faz aquela travessia da Praça São Pedro sozinho
e lá ele faz aquele momento de oração, oração diante da imagem do Cristo e diante também da imagem de Nossa Senhora, pedindo a Deus que pudesse, né, proteger o povo, mas mais que, claro que a proteção de Deus é importante, mas eu acho que ele fez um discurso ali, uma homilia, trazendo aquele trecho do Evangelho de São Marcos, onde eles estavam atravessando uma tempestade, e Jesus estava dormindo, então os discípulos que dizem a Jesus, mestre, não te importas que a gente está perecendo, né? Aí ele faz um comentário fantástico desse texto do Evangelho de São Marcos, e mostra o que a pandemia revela da sociedade, nossa sociedade, sociedade contemporânea, preocupada somente em consumir, preocupada somente em depredar o nosso planeta, em saquear as riquezas, e não se preocupa com o outro. Então ele vai mostrar como que a pandemia é um sinal, né, da doença da humanidade e da doença do planeta. Então, se a gente é uma espécie assim de chamado, né? Então, eu chamo esse gesto de gesto do fim do mundo, porque, de fato, a pandemia representou o fim de um mundo e trouxe muitas perguntas para nós todos. Depois, certamente, a gente não pode esquecer esse texto, voltando um pouco atrás, voltando para 2013, dia 24 de novembro de 2013, ele publicou a exortação apostólica chamada Alegria do Evangelho, Evangelii Gaudium, que é considerada por todos aqueles que interpretaram e tentaram explicar, compreender essa exortação, é considerado como seu plano de governo. Né? E ali ele traz algo que é muito interessante, característico dele. Ele é o Papa que quer resgatar da fé cristã a dimensão da alegria. Então, ele quer, e tem muitos textos dele que sempre ele chama atenção para o tema da alegria. Ou seja, o evangelho é aquilo que traz vida, traz uma plenitude, portanto, ele deve alegrar. E a alegria da qual trata aqui é uma alegria profunda, porque o gáudio, né, não é alegria assim, sei lá, estou contente. É uma alegria radical, profunda, né? Então, eu penso que esse texto do Papa Francisco é um texto que mostra as pistas nas quais a igreja deveria se inspirar, essa igreja do nosso século XXI deveria se inspirar. Primeiro, que o evangelho continue sendo fonte de alegria profunda, fonte de salvação para as pessoas, e ele vai apontar também várias direções sobre muitas frases de efeito do Papa Francisco que estão nessa exortação. Por exemplo, a igreja em saída, a igreja como hospital de campanha, depois aqueles 4 princípios que ele apresenta da ação social da igreja, ele fala profundamente sobre a opção preferencial pelos pobres. Né? Então, assim, é um texto vigoroso que eu acho que devemos continuamente relê-lo para quem quer realmente viver o evangelho nesse momento e também contribuir com o testemunho na igreja. Depois, um outro texto também foi impactante e foi publicado em 2015, é a encíclica Laudato Si, que é Louvado Sejas, né? Que é a encíclica considerada também o texto, segundo uma recente conferência que escutei, o texto mais lido de um pontífice. Né? E o texto que provavelmente mais impacto provocou também na humanidade, porque é um texto que chama para o cuidado da casa comum. É um texto bastante crítico do que ele chama a economia que mata, ou seja, essa economia depredatória, economia que só busca enriquecimento fácil e não quer proteger, está tornando o mundo um lixão e produzindo milhões de descartados. Então, é um texto poderoso que aponta também essa preocupação da igreja com o cuidado da casa comum. Então, eu penso que é um texto assim extremamente importante
e que precisa ainda ser recebido. Muitas comunidades, muitos cristãos ainda não se deram conta de que o cuidado da casa comum é algo essencial. E não adianta só falar, é preciso começar a colocar, né? Fazer uma, inclusive alguns, né, que tentam traduzir a Laudato Si para a vida, diz uma alfabetização ecológica, ou seja, aprender a realmente viver segundo o cuidado da casa comum, cuidado que pensa no futuro, não pensa só no presente. Porque a maneira como a gente está depredando os recursos naturais do planeta é, aponta para que nós vamos esgotar esses recursos. Então, a gente não está preocupado com o futuro da espécie humana e das outras espécies. Então, é um texto assim, muito importante. Depois, em 2014, aconteceu em 2014, 2015, o sínodo, né, o primeiro sínodo que ele conduziu, o sínodo sobre a família, e no comecinho de 2016 ele publicou a exortação pós-sinodal chamada Alegria do Amor, né? Amoris Letícia, né? Aí aparece essa alegria, já uma alegria mais solta, mais leve, né? Então ele traz a ideia de que já estava presente, outros papas também falavam da família como evangelho, e ele quer resgatar a beleza do amor humano e como a família é o lugar onde a gente aprende a ser humano e aprende a alegria de viver a vida, né? Então a importância da família na vida de cada pessoa, não só dos cristãos, mas de todos. E como para os cristãos, certamente, a família é um lugar, vamos dizer assim, sagrado, né? Onde a gente recebe não só a vida, mas recebe também, a família cristã, né? Recebe o primeiro anúncio da fé, aprende a rezar, aprende a respeitar o outro, aprende a conhecer o Cristo, é levado à comunhão na igreja, né? Então, todo esse serviço da família, e também ele vai tratar as dificuldades pelas quais passa a família no mundo contemporâneo, que são muitas. As famílias de hoje não são as famílias de há 30, 40, 50 anos atrás. Então, ele quer mostrar como é possível, no mundo que nós vivemos, a família ser alegria para todo mundo, e como a igreja é chamada a acolher, discernir, né, e integrar aquelas situações que ele chama de fragilidade, de vulnerabilidade na família. Tem muitas situações, né? Depois, um outro sínodo que ele vai convocar é o sínodo sobre a juventude e a vocação. E esse sínodo também vai dar origem a uma exortação pós-sinodal chamada Christus Vivit, né? Ou seja, o Cristo vive. E o que eu acho assim mais interessante que eu gostaria de destacar é que ele fala da juventude como o lugar para a gente pensar a igreja e para a gente pensar a vida da fé. Ele diz que a igreja sempre é jovem, como Cristo sempre é jovem, como o evangelho sempre é jovem. A juventude, a gente sabe, é essa idade em que as pessoas, né, o ser humano está entrando na vida adulta e assumindo, né? É uma idade que as pessoas sonham muito, que as pessoas planejam, que as pessoas acreditam, que as pessoas amam, têm as primeiras experiências amorosas, algumas de frustração, outras bem, assim, bem realizadas, né? Sucesso. Então, ele diz assim, Cristo sempre é jovem. Então, nós temos que descobrir a juventude do Cristo, ou seja, e também a juventude da fé. Então, a fé nunca fica velha. E o evangelho sempre é chamado a nos renovar, né? Então, acho assim, muito bonito também esse texto, eu acho que é importante a gente valorizar, né? Porque ele realmente é um texto que nos ajuda a entrar nessa dinâmica que às vezes a gente está perdendo na igreja. Às vezes a gente pensa que a igreja é lugar só de pessoas assim, carrancudas, pessoas tristes, pessoas sérias, né? E ele fala, não, o evangelho é alegria, né? Tem frases muito bonitas nesse Christus Vivit, né? Depois, outras situações, foram vários já encontros que ele promoveu, que eu chamei aí os poetas sociais. Papa Francisco ele convocou encontros com os movimentos populares, movimentos sociais. E já aconteceram vários encontros dos
quais ele participou ou mandou um texto, um discurso. E o último encontro que aconteceu, ele trata os movimentos sociais como poetas sociais. Poeta, quem é o poeta? Poeta é aquele que sabe descobrir a beleza presente no mundo, sabe descobrir algo que fala no mais profundo do coração e que faz a pessoa viver, mostra o sentido, às vezes mesmo no não sentido. Então, os poetas sociais são aquelas pessoas que justamente estão lidando com as situações mais dramáticas da vida. Pessoas que não têm casa, pessoas que não têm comida, pessoas que não têm emprego, né? E a gente sabe que as situações, sobretudo depois da pandemia, no mundo inteiro, essas situações de vulnerabilidade cresceram de forma exponencial. Os sofrimentos são muitos. E quem são os poetas sociais? São aqueles que descobrem formas belíssimas de encontrar sentido e dar sentido para a vida das pessoas. Então, tantos movimentos sociais, assumidos ou não pela igreja, porque o Papa não está querendo falar que só valem os movimentos sociais assumidos pela igreja. Mas a igreja é muito presente em muitos movimentos sociais. E, com isso, certamente, ela está ajudando a construir um mundo onde as pessoas que estão sofrendo possam ser curadas. Da mesma maneira que Jesus curava os enfermos do seu tempo, a igreja participando, né, os cristãos participando dos movimentos sociais, eles estão ajudando a curar o mundo, né, o mundo doente, né, que naquele discurso fantástico lá do 2020 que eu falava. Depois, uma outra, outro ponto que eu gostaria de colocar em destaque, eu chamei aí de Igreja Samaritana e comprometida com a fraternidade social. Então, o Papa Francisco, ele teve alguns encontros com pessoas de outras religiões, e nesses encontros, sobretudo com um imã muçulmano, eles assinaram uma carta conjunta falando sobre a fraternidade e amizade entre pessoas de fés diferentes, vamos dizer assim. E, à luz desse documento, ele então, em 2021, ele vai escrever a segunda encíclica dele, chamada Todos Somos Irmãos, Fratelli Tutti, né, recordando essa frase também de São Francisco de Assis, Todos Somos Irmãos, onde ele vai abordar o tema da fraternidade e da amizade social. Nesse texto fantástico, acho que um dos textos mais poderosos também dele, ele vai chamar a atenção para essa dimensão que é própria da modernidade. A gente sabe que a Idade Moderna, que começou com a Revolução Francesa, tinha aqueles três princípios: igualdade, fraternidade e liberdade. Aí o Papa Francisco vai dizer, na Fratelli Tutti, que a igualdade e a liberdade foram os elementos mais privilegiados, mas que a fraternidade ficou na obscuridade, ficou, não foi contemplada. Então, ele está querendo promover a fraternidade, ou seja, perceber no outro não um inimigo, não uma pessoa com quem eu não posso falar, mas perceber no outro um irmão, uma irmã. Então, ele vai trazer também essa ideia da amizade social, e para isso ele vai usar aquela figura da parábola do samaritano, que nós conhecemos bem, que Jesus apresenta para nós. O samaritano é uma pessoa que socorre, é um estrangeiro que socorre uma pessoa que estava caída no beiro do caminho, que tinha sido assaltada e tinha sido ferida pelo assaltante. Passou o sacerdote, passou o levita, ou seja, as pessoas religiosas, e passaram pelo outro lado do caminho. Então, o Papa traz essa parábola para dizer o quê? Dizer que a amizade, a fraternidade, ela tem que ser feita com todos, e a gente não tem que excluir ninguém nas nossas relações, que a gente precisa justamente avançar nesse caminho de fraternidade. Finalmente, o último ponto, né, o 10º ponto que eu gostaria de destacar aqui, é esse ponto em que nós estamos neste momento. Eu falava no início que o primeiro gesto do Papa, que ele pede que todos rezem por ele e o abençoem, antes que ele desse a bênção,
ele começou já há alguns anos, ele convocou um sínodo, que vai ter a primeira sessão agora, em outubro, começo de outubro de 2023, e o Papa Francisco já convocou esse sínodo há algum tempo, sobre a sinodalidade, ou seja, a igreja sinodal, por uma igreja sinodal. Comunhão, participação, missão. E esse sínodo, ele aponta algo que é muito importante na igreja, ou seja, a igreja sinodal significa igreja que é capaz de caminhar juntos, todos os fiéis. Todos são membros do povo de Deus e todos são chamados a caminhar juntos. Padres, bispos, religiosos, religiosas, diáconos, leigos, leigas, todo o santo povo de Deus. E para isso, claro, a gente precisa de aprender a escutar o outro, aprender a criar comunhão, ser capaz de comunhão com o outro. Por isso o tema da comunhão. Mas também ser membro da igreja significa que eu não só comungo com os outros, mas eu também participo, me comprometo, assumo a vida da igreja. E, finalmente, participação, a missão, ou seja, a igreja existe para anunciar o evangelho. A igreja existe para dizer que o reino de Deus está próximo, como Jesus o fez. Então, nós estamos aí, pleno processo sinodal, e a gente é chamado, nesse pontificado, a redescobrir essa dimensão tão importante que apareceu já no Concílio Vaticano II. Toda igreja é o povo santo de Deus, e todos têm a mesma dignidade pelo batismo, ou seja, todos são sacerdotes, profetas e reis. Então, estamos nesse processo e penso que o Papa Francisco, com esse processo, ele abre a igreja para um caminho novo, que é um caminho bonito, que é um caminho feito de diálogo, de capacidade de escuta do outro, acolhida do outro, e também capacidade de assumir todos juntos o anúncio do Evangelho, que é a missão para a qual a igreja existe. Era isso que eu gostaria de dizer e pedir que todos nós que somos cristãos ou não cristãos, que estão escutando essa pequena fala de nós humanos, todos nós que somos humanos, possamos nos alegrar nesse 10º ano do pontificado de Francisco e também nos deixar interpelar por esses 10 gestos e palavras fundamentais desses 10 anos do pontificado dele. Muito obrigada, Padre Geraldo, pelas suas reflexões e, oxalá, possamos daqui a alguns anos voltar a falar sobre mais gestos e ações e atitudes proféticas do Papa Francisco, que realmente tem provocado um momento de olhar para si, da própria igreja e da igreja para o mundo também. Temos vivido um momento tão rico, né, nessa caminhada eclesial e da caminhada da igreja como semente, como sal da terra, como luz do mundo, para o mundo inteiro. Muito obrigada pela sua reflexão.